Um homem tirou fotos minhas enquanto eu trabalhava. Então, deixa eu te contar sobre uma coisa meio estranha que aconteceu comigo há alguns anos, enquanto eu trabalhava no meu primeiro emprego. Eu comecei nesse trampo de varejo em outubro de 2020. Era uma época meio doida, né? E eu estava naquela fase de querer impressionar todo mundo. Eu era novato e me dedicava para caramba. Então acabei sendo designado para a seção de vendas, que ficava bem na entrada da loja, onde todo mundo passava e me via o tempo todo. Era perto do Natal e eu estava começando a me adaptar ao trabalho quando um dia conheci um homem que parecia meio fora do comum. Ele veio até mim porque estava procurando roupas infantis para o Natal. Eu expliquei que não tínhamos exatamente o que ele queria e comecei a sentir que a conversa estava indo para um lugar meio estranho. Ele não estava apenas interessado em roupas, ele começou a perguntar se eu morava na área, o que eu fazia fora do trabalho, essas coisas. Eu tentei me proteger e inventei uma desculpa de que não tinha telefone ou redes sociais, porque realmente não gosto de compartilhar muito da minha vida pessoal. Eu estava começando a ficar desconfortável, mas achei que talvez fosse só impressão minha. No entanto, o que aconteceu alguns dias depois foi bem mais assustador. Eu estava na seção de vendas, fazendo meu trabalho e tentando manter a concentração, quando percebi que alguns homens ficavam parados do lado de fora da loja, esperando suas esposas ou namoradas que estavam comprando. Isso era normal, mas tinha um homem em particular que chamou a minha atenção. Esse cara não parecia estar apenas esperando, ele estava me observando fixamente. A princípio, eu tentei ignorar, porque sabia que não era uma situação confortável, mas o comportamento dele estava começando a me deixar bem inquieto. Ele estava com o telefone na mão, e eu percebi que não era apenas um olhar casual. Ele estava claramente tirando fotos minhas. O que me deixou ainda mais nervoso foi a maneira como ele estava segurando o telefone. Ele mantinha o telefone em uma posição bem visível, claramente pressionando um botão para tirar as fotos, e a outra mão estava segurando a frente do aparelho, quase como se estivesse fazendo uma pose para a foto. Ele parecia sorrir depois de tirar as fotos, o que me deixou com um frio na espinha. Eu me senti totalmente invadido e assustado. Não sabia o que fazer na hora, mas quando o turno acabou, fui direto contar para minha chefe. Ela ficou preocupada e perguntou por que eu não tinha falado sobre o homem antes. Eu expliquei que estava meio perdido, já que era meu primeiro trabalho e eu realmente não sabia como lidar com essas situações. Tentando justificar, eu mencionei que talvez o homem tivesse alguma razão estranha para tirar aquelas fotos, mas sinceramente, eu não conseguia entender por que ele faria isso. Eu estava usando máscara por causa da Covid-19 e me vestia bem casual, então não tinha nada de especial. Fiquei pensando no motivo dele para tirar aquelas fotos e como ele tinha agido de maneira tão descarada. O mais preocupante é que eu não tinha ideia do que ele faria com as fotos. Era uma situação bem esquisita e desconfortável. No fim das contas, eu espero que esse cara tenha excluído as fotos e que nunca mais tenhamos que nos encontrar. Eu só queria compartilhar isso porque, às vezes, a gente passa por situações meio estranhas e só quer desabafar. Então, é isso. Espero que ele tenha se tocado e que eu nunca mais tenha que enfrentar algo assim novamente. É tenso, hein, gente? Às vezes passamos por algumas situações que realmente é complicado. Vamos para mais uma história do Reddit. Uma perseguição de carro tarde da noite com um motorista de Uber perturbado. Era uma noite tranquila e eu estava voltando para casa depois de um treino puxado na academia. Eu só queria chegar em casa, brincar um pouco com meu cachorro e tomar um banho relaxante. Moro nos arredores de uma grande cidade do Nordeste, numa área bem pacata, com cara de cidade pequena. Para chegar em casa, eu preciso atravessar uma ponte velha de 4 faixas que leva às principais ruas do bairro. As faixas não são marcadas, mas todo mundo respeita a regra de 2 carros por faixa. Eu estava na faixa da direita, que é a direta para seguir reto, enquanto a da esquerda é só para quem vai virar.
Cheguei ao fim da faixa e notei que o carro na minha frente estava invadindo um pouco a minha faixa. Dei o meu melhor para ultrapassá-lo, mas acabei batendo um pouco na calçada. Olhei para o motorista, mas sem fazer cara feia ou algo assim, apenas com uma expressão de "o que você está fazendo?". Quando o sinal ficou verde, segui em frente e percebi que o carro que estava bloqueando minha faixa estava seguindo em linha reta também, e para minha surpresa, era um carro de Uber, com a luz acesa no painel. Segui pela rua semi-residencial, parando nas placas de pare, e o carro do Uber permaneceu atrás de mim o tempo todo. Comecei a ficar irritado pensando, esse cara não sabe dirigir. Quando me aproximei de uma rua principal, percebi que o Uber desligou a luz do sinal. Aquilo me deixou incomodado, porque a luz do Uber me dava uma sensação de segurança. E o fato de ele ter desligado me deixou com um pressentimento ruim. Virei na Main Street e fiz a primeira curva à esquerda que encontrei. O Uber virou atrás de mim e agora eu estava em uma rua residencial. Conhecendo a área, fui fazendo curvas e tentando me aproximar da rodovia. O Uber continuou me seguindo de perto, com o para-choque dele a apenas alguns centímetros do meu. Nessa altura, não restava dúvida de que eu estava sendo perseguido. Mesmo com meu trabalho sério e minha personalidade tranquila, eu não me considerava um alvo fácil para perseguições. Sou um cara grande, com cerca de 1,95 metro, pesando um pouco menos de 100 kg, com um físico musculoso e várias tatuagens. Quando parei ao lado dele na ponte, ele parecia um pouco menor e bem mais velho. A ideia de parar e confrontar o cara passou pela minha cabeça, mas com a taxa de crimes com armas na minha cidade, logo a deixei de lado. Meu único foco era encontrar um lugar seguro e garantir que ele não descobrisse onde eu morava. Quando virei para a rodovia, ele me seguiu novamente, cortando várias faixas para me alcançar. Virei à direita na primeira oportunidade e me perdi em um labirinto de ruas secundárias, sempre com o carro dele a centímetros do meu. Naquele momento, não estava prestando atenção em sinais ou limites de velocidade, só pensava em escapar. Decidi voltar para uma área mais movimentada, caso ele resolvesse fazer algo mais sério. Vi um estacionamento de fast food que dava acesso à estrada principal, então atravessei o estacionamento com ele me seguindo de perto. Eu me sentia desesperado, achando que ele não pararia até me pegar. Pensei nas minhas opções enquanto voltava para Main Street. O departamento de polícia estava a cerca de 10 minutos de carro, mas havia muitos semáforos e faixas de pedestres no caminho. Decidi continuar pelas ruas secundárias, tentando despistá-lo enquanto dirigia. Não queria dar a ele a chance de sair do carro em um sinal vermelho e me fazer mal. Eu só precisava ir nessa direção e torcer para não encontrar nenhum sinal vermelho. Quando saí do estacionamento, meu pesadelo se concretizou. Um sinal vermelho com um carro parado e uma via contrária com um carro pronto para virar à esquerda. Foi uma manobra arriscada, mas entrei na faixa contrária e virei à esquerda em uma rua de mão única. Os carros ao redor começaram a buzinarem, mas eu não me importei. Apenas rezei para que essa manobra tivesse sido suficiente para despistá-lo e criar confusão. Dirigi até o fim do quarteirão, fiz algumas curvas aleatórias e estacionei em um complexo de apartamentos. Desliguei o carro, deitei o banco para trás e liguei para a linha não emergencial da polícia. A atendente não foi muito útil e me orientou a ligar para o 190. Tudo o que eu tinha era uma descrição vaga do carro e do motorista, e a polícia disse que registrariam o caso como perturbação. Eles me aconselharam a dirigir para casa, mas eu, sempre paranoico, estacionei algumas quadras antes da minha casa, troquei de roupa no carro, coloquei um chapéu e caminhei até em casa, o tempo todo de olho para ver se encontrava o cara. Agora, sentado em casa com meu cachorro ao meu lado e uma bebida na mão, estou me sentindo impotente. Tenho medo de dirigir pela cidade e encontrar esse louco de novo. Fico pensando se ele pode reconhecer meu carro e tentar algo contra mim ou minha família. Nunca me senti tão vulnerável.
Nunca considerei comprar uma arma antes, mas agora estou pensando nisso. Tudo o que posso fazer é seguir em frente e torcer para que ele não apareça mais. Então, motorista do Uber que enlouqueceu e me perseguiu, espero que nunca mais nos encontremos. Gente, tem muita gente doida por aí. Olhos atentos, pessoal. É isso. Abraços.